Olá, pessoal. Hoje nós vamos dar início, então, ao estudo da equação do balanço global de energia. Antes de começarmos propriamente dito, vamos relembrar, então, o que é um volume de controle. É uma região de espaço que escolhemos delimitar de maneira apropriada para estudarmos um determinado fenômeno. O volume de controle pode abranger um conjunto de equipamentos ou etapas do processo, não precisando estar restrito a um único equipamento ou um único pedaço de uma tubulação. Os fluidos, como eles se movimentam por diferentes volumes de controle dentro da indústria, esses balanços, então, podem ser formados dos mais diferentes equipamentos, como as calhas, tubulações, os trocadores de calor, os equipamentos de transferência de massa, ou os equipamentos que fornecem energia para o escoamento. O balanço global de energia, então, é obtido a partir do princípio da conservação de energia a um volume de controle fixo no espaço, similar ao princípio da conservação da massa. Temos que a primeira lei da termodinâmica estabelece a taxa de variação da energia total do sistema é igual à taxa líquida de transferência de calor para o sistema menos a taxa de realização de trabalho pelo sistema. Nós temos, então, aqui que essa equação da termodinâmica ela é dada por unidade internacional, então, joule por quilograma. Mas, no balanço global de energia, nós vamos utilizar as taxas de energia, calor e trabalho, que nada mais são do que a própria energia dividida, então, pelo tempo. Calor e trabalho divididos pelo tempo. A energia pode ser associada à massa por sua posição, seu movimento, seu estado físico, e deste modo cada um destes tipos de energia deverão ser encontrados no balanço. Além dessas situações, a energia pode atravessar as fronteiras de uma superfície do controle sem a transferência de massa. A energia, então, pode ser composta por 3 diferentes tipos de energia: a energia interna, a energia cinética e a energia potencial, todas elas divididas, então, pela massa. Deste modo, a energia total E por unidade de massa do fluido pode ser dada, então, E igual a energia interna mais energia cinética mais energia potencial, onde a unidade é joule por quilograma. Vendo que o calor e o trabalho eles envolvem interação do sistema com a vizinhança, nós temos que aplicar o princípio da conservação da energia a um volume de controle fixo no espaço. E ele deve considerar, então, todo o fluxo de energia para fora e todo o fluxo de energia para dentro, e se houver acúmulo também dentro do volume de controle. Então, nós podemos escrever de uma maneira geral o que sai menos o que entra de energia, mais o seu acúmulo, é igual a calor e trabalho, que podem ser fornecidos ou retirados desse sistema. Análises preliminares. Vamos considerar, então, a superfície imaginária pela qual o fluido passa. Se é a energia armazenada associada com o fluido, o fluxo de energia varia com a posição. Portanto, deve-se integrar sobre a superfície elementar dA. Além disso, V também pode atravessar com um ângulo θ em relação ao normal. Seja N, então, o vetor unitário normal a dA. A soma das taxas de energia entrando ou saindo do volume de controle, então, devem mostrar o fluxo de energia que entra ou sai do volume que nós colocamos e da área que nós estamos especificando dA. Dessa forma, como existe um ângulo pelo qual a velocidade pode passar, nós vamos adotar, então, que esse ângulo é V cosseno de θ vezes dA. Veja que o produto ρVA tem dimensão de vazão mássica, mas quando ele é multiplicado pela energia, ele se torna, então, fluxo de energia, que nada mais é do que a própria energia é dividida pelo tempo. Somando as taxas de energia entrando, saindo e o acúmulo, nós podemos, então, escrever a equação abaixo, onde o termo do acúmulo está relacionado com a parte do volume de controle. Se nós substituirmos essas duas partes na primeira lei da termodinâmica que escrevemos lá na frente, então, nós temos que a energia atravessando a área da superfície de controle juntamente com a massa de fluido, mais a soma das taxas de energia acumulando no volume de controle com a massa de fluido, é igual à variação da taxa de calor absorvido pelo volume de controle, menos a variação da taxa de trabalho realizada pelo volume de controle sobre a vizinhança. Isso é o balanço integral da energia mecânica no volume de controle, ou mais conhecido como balanço global de energia. A transferência de calor para o volume de controle é considerada positiva se Q for maior do que zero.
Se Q for menor do que zero, então significa que está saindo calor do volume de controle. Cuidado, nós temos que Q aqui é calor e não vazão volumétrica, o que pode dar uma confusão na hora de nós trabalharmos com as outras equações. A taxa de transferência de trabalho, potência, ela é então negativa, ou seja, vale menos do que zero, quando o trabalho é realizado pelo meio sobre o conteúdo do volume. A taxa de realização do trabalho pode ser decomposta em trabalho de eixo, que é a taxa de trabalho realizado pelo volume de controle em turbinas e bombas, taxa de trabalho realizado pelas forças de pressão e taxa de trabalho realizada pela energia dissipada pelo atrito viscoso. Reescrevendo, então, aquele termo, que é a taxa de realização de trabalho, pode ser, então, aberta em outros três. Trabalho de eixo, trabalho de escoamento, trabalho viscoso. A taxa de realização do trabalho realizado pelas forças de pressão ainda pode ser interpretada como pressão, que é o resultado de uma força perpendicular sobre um elemento de área dA. Dessa forma, a relação entre força e pressão é dada. Força é igual a pressão vezes área. E assim, a taxa de trabalho realizada do escoamento fica igual, então, P vezes velocidade NdA, onde V é a velocidade de escoamento. E dessa forma, esse V, então, vai ser substituído por V cosseno de θ. Então, a taxa de trabalho fica sendo escrita o trabalho de eixo, mais o trabalho, então, das forças de pressão, mais o trabalho das forças viscosas, que eu vou substituir isso na equação. Eu ainda posso colocar em evidência os termos contendo a relação entre a velocidade e a normal de área, e rearranjando a equação, eu chego então na equação integral de energia. No caso, quando o regime for permanente, o termo do acúmulo vai ser igual a zero, e eu posso substituir o termo da energia na equação integral. Dessa forma, eu chego então na equação de energia com os termos da energia cinética, potencial e interna. Posso também fazer a substituição da energia interna e de pressão por entalpia, por unidade de massa. E tenho uma segunda equação aqui. Posso fazer outras simplificações nessa equação integral e chegar à equação de Bernoulli. Nós vamos ver isso na próxima aula. Até mais!